Desde tempos pré-históricos, a humanidade se relaciona com o meio ambiente, transformando e utilizando os recursos naturais. No entanto, a partir da primeira Revolução Industrial, no século XVIII, estas transformações têm sido cada vez mais rápidas e drásticas, fazendo com que as pessoas busquem na atualidade, em meio ao ambiente urbano, se reconectar com a natureza, através de escolhas saudáveis e de um estilo de vida que cause menos impacto ao planeta, aplicando conceitos como o parto natural e as terapias alternativas, além de resgatar o sagrado através da dança e de outras expressões. Que tal saber mais sobre como se reconectar com a natureza através de diferentes práticas? O Ecoideias começa agora! A dança, além de cuidar da saúde, cuida também da mente e tem sido usada há milênios para celebrar a natureza e seus ciclos. A Lília Marçom nos conta sua experiência no resgate do sagrado feminino e sua relação com o planeta. Lilian, como que a dança pode fazer o ser humano se conectar com a própria natureza, né? E também com o meio ambiente? Eu acredito que a dança, ela já traz um resgate do ser humano em questão de autoconhecimento, de concentração. A dança permite que o indivíduo ele tome uma consciência maior de certas partes do próprio corpo e também ela permite uma conexão para aqueles que se permitem a essa entrega, a uma conexão com a natureza, principalmente com os elementos da natureza. Então determinadas danças a gente relaciona com os elementos da natureza que são terra, água, fogo e ar, né? E também com uma conexão com os chakras, que são pontos de energia no nosso corpo. Então acho que seria dessa maneira que a dança traz esse resgate, né? Como que a vida urbana, né, no ambiente cotidiano, tem nos afastado não só do meio ambiente, mas também dessa conexão com si mesmo? Acredito que o ser humano ele está muito condicionado, né, e ele vive num padrão que a sociedade coloca como o correto a se viver, e as pessoas, e a correria também, né, a correria do dia a dia, de você utilizar e viver nesse ambiente urbano que a gente perde um pouco essa conexão. Então as pessoas vivem com pressa de chegar ao trabalho, então as pessoas já perderam o costume de andar a pé, de caminhar, sentir, né, a natureza e respeitar também a natureza, né, em questão de poluição, de não jogar lixo, de consumo também, de consumo principalmente, e também de saber respeitar e utilizar do que a natureza tem de bom para nos oferecer, né? A gente pega, só consome isso sem ter uma gratidão do que a gente recebe. E quais são as origens do trabalho que você realiza? Bom, o meu trabalho dentro da dança, ele é uma mistura, assim, uma união mesmo de experiências que eu tive, que eu participava de reuniões de um grupo de mulheres, de um círculo de mulheres que praticavam o resgate do sagrado feminino. Então nós praticávamos danças circulares, danças relacionadas aos elementos e até aos diferentes arquétipos da mulher. Também eu busco trabalhar uma conexão e um equilíbrio com os chakras do nosso corpo, como também a dança do ventre, que é a minha especialidade. Então eu busco unir um pouquinho de tudo isso. E dentro das minhas aulas também eu coloco práticas de meditação, que eu condiciono as meninas, né? Então direciono elas dentro dessa meditação e busco sempre trabalhar a dança do ventre relacionada a essa questão de resgate do feminino. E como resgatar o feminino, né, pode também ajudar a preservar a natureza? Então a dança, ela tem essa conexão com os elementos da natureza e ela traz para a mulher essa força, esse poder, essa autoestima, essa conexão. A mulher com a dança, ela passa a saber usufruir da natureza, desses elementos, para trazer benefícios para o corpo dela, para a alma dela, para o emocional, para a mente.
e realizar esse equilíbrio. Então, a partir do momento que ela tem essa prática, ela passa a ver a natureza de uma maneira mais respeitosa. Depois do intervalo, a gente confere como o parto natural, além de ser uma escolha que respeita a mamãe e o bebê, ainda pode ajudar a preservar o planeta. O Ecoideias volta já! A Denise Cardoso é parteira e nos fala sobre os benefícios do parto natural para a mamãe e para o bebê e também como esta é uma escolha sustentável. Denise, como que o momento do parto, né, e também a transformação da gravidez podem se tornar mais sustentáveis? Sim. O tempo da gestação, esses meses que se tem de gestação, é um momento de você se apropriar mais desse processo, né, de gestar e nascer uma criança. Então, você tem como olhar para esse processo de uma maneira mais natural. Então, observando os sintomas que você tem da gestação, as coisas, as transformações que vão acontecendo e como você pode cuidar disso de uma forma natural. Então, tratar com aromaterapia, por exemplo, enfim, alternando a sua alimentação. Enfim, são vários, depende do sintoma. E em relação ao parto, com esse acompanhamento do pré-natal, nesse acompanhamento da gestação, quando você tem uma gestação de baixo risco, você pode optar por um parto domiciliar, um parto natural, né, que aí vai ter menos recursos poluidores, vai usar menos alopatia, né, menos medicamentos, então tem menos contaminação, não tem produção de lixo e fica sendo um processo muito mais sustentável, né, durante a gestação, né, diminuir esse uso do medicamento e das intervenções tanto quanto no parto. A questão da assistência ao parto é assim, sempre tem que ser acompanhado, né? Um parto, mesmo a gestação de baixo risco, você vai acompanhando até o momento do parto, que no momento do parto podem surgir indicações de que a cesárea é o melhor, vai preservar a vida, a saúde da mãe e do bebê. Então isso é inquestionável, a questão da cesárea bem indicada, né? Ela vem para salvar vidas, né? Então é preservadora da saúde e da vida da mãe e do bebê. Mas ela usada irrestritamente para todas as pessoas, ela não é menos perigosa do que o processo de parto normal e nem traz benefícios mais do que o parto normal, né, o parto natural. Em relação à amamentação, né, a gente vê muita publicidade em relação a bebês pequenos, recém-nascidos, muita alimentação artificial já nos primeiros meses de vida. O que essa alimentação artificial, né, industrializada, pode interferir na saúde da criança? Sim, isso começa já, se o parto é hospitalar, já começa no hospital muitas vezes, né, com a indicação de complemento, leites artificiais, né? E o que acontece é que o leite, embora haja uma tecnologia, uma pesquisa e tudo mais a respeito disso, para que seja um repositor, assim, uma coisa que quando não tem a mãe, quando não tem o leite, seja suficiente para o bebê se desenvolver e crescer, nada equivale ao leite materno, nenhuma composição, não tem como você chegar a essa riqueza que é o leite materno, que é preparado especificamente para aquela criança, na fase que aquela criança está, no sistema de fortalecer o sistema
imunológico dela, né? É como se fosse uma primeira vacina. E aqui no Jardim Deon vocês compartilham a experiência da gravidez, né, também, e depois o pós-parto, Denise. Eu gostaria que você contasse um pouco dessa experiência aqui de vocês e também como que vocês buscam ter esse momento ligado com a natureza, né, também a ver mais com o meio ambiente. Sim. Então, esse trabalho é um trabalho assim, muito gratificante, porque a gente não só faz uma prestação de serviços, mas a gente acompanha a história das mulheres. Então, a gente vive um momento familiar que é muito profundo, que é muito bonito, que é muito, às vezes, difícil e desafiador, que vai mexer muito, né, com a estrutura familiar, com as emoções. É um momento de muita alegria, né, e também de muito desafio mesmo, de busca de uma força. Então, isso é muito rico, porque você cria um laço, um elo, né, com essa família que é eterno, né? Você entrou na vida familiar daquela pessoa. E tão pouco a gente vê isso somente como pelo lado profissional, né? Estou prestando um serviço. Porque então acaba que você se torna amigo mesmo, é compadre, é comadre, a gente está vivenciando junto, né? Cria uma relação muito mais profunda e de aprendizado, né? Então, o outro enquanto espelho e o quanto você pode aprender, o quanto isso aprofunda você nas suas relações, na sua vida, nos seus valores. Então, isso é uma coisa muito rica. E aí o trabalho não termina depois do parto, né? Porque a gestação, uma fase, o parto é uma passagem, mas o que fica é a maternidade, né? A vida dessa criança que vai ser um adulto, e isso perdura, né, por muito tempo. A Isabela nos conta como a gravidez fez com que ela buscasse um modo de vida mais conectado com a natureza. Um pouco antes de eu engravidar, eu estava buscando ter uma relação mais harmoniosa com o mundo, assim. Eu morava em São Paulo e já estava achando aquela relação de dinheiro, de gasto, de ganhar, de gastar e de tudo um pouco insustentável para mim. Então eu estava começando a buscar outras soluções, a buscar outra profissão, inclusive. E aí a gravidez veio para me alinhar com essa posição. Então, depois que eu fiquei grávida, eu comecei a enxergar o mundo de outra forma. E aí, quando ela nasceu também, inclusive no parto dela, enfim. Toda essa minha reconexão foi para tentar resgatar e melhorar o mundo que a gente vai deixar para eles, né, fazendo a minha parte, para que a gente consiga, em conjunto, e conscientizá-la também de que a gente precisa cuidar desse planeta para não acabar com ele, né? No próximo bloco, a gente vai conhecer um método natural de cura e também como a nossa escolha alimentar afeta não apenas a nossa saúde, como também o planeta. O Ecoideias volta já! A naturologia é uma forma de desintoxicar o corpo e equilibrar a mente através de métodos naturais. O João Maciel nos conta mais sobre esta prática. João, o que seria a naturologia? Assim, a base da naturologia é a medicina tradicional chinesa, ayurvédica e antroposófica, né? E também indígena, né? Pega uma parte da indígena. As bases teóricas, né? São essas medicinas tradicionais antigas, das quais tem uma visão em comum sempre, né? Todas, né? Apesar dos povos diferentes, né? Apesar da forma de tratamento também diferir, elas têm
uma similaridade, né? Algo em comum, que é a visão holística do ser humano e do cosmos, né? Ou do ser humano como parte do universo, como parte da natureza, né? E a ideia de saúde vem daí como uma integração harmônica, né? De todas as partes, como uma célula do corpo humano, né? Precisa estar integrada para fazer toda a função dela no todo, né? Assim, o ser humano ele também, né? Para ele tá saudável, né? Ele precisa estar bem integrado também com o ambiente social, com o ambiente natural, né? Com tudo, né? Com tudo. Quando a gente pesquisa, né, pelo termo naturologia, a gente também se depara com o termo ecologia profunda, muitas vezes. Eu gostaria que você explicasse pra gente qual seria o significado deste termo. Ecologia profunda, olha, foi criada pelo Fritjof Capra, né? A partir daquele livro Teia da Vida dele, que influenciou o mundo inteiro. O Fritjof Capra é um grande teórico físico, assim, e está envolvido em grande parte dessa contextualização, né, teórica, que está fazendo parte das mudanças, né, dos conceitos, assim, de 10 anos para cá, assim, né. Ecologia profunda, ela parte do princípio de que tudo que está fora está dentro. É um princípio hermético, né? Um princípio, assim, antiquíssimo, né? E é como se você percebesse, né, a linguagem oculta que conecta todos os seres vivos, assim, né? Alguns chamam de intuição, outros chamam de uma sutileza maior, assim, da percepção dos sentidos, né? Mas é como quando você olha, por exemplo, para o seu animal de estimação e você sente que você sabe o que ele quer, você sabe o que ele está te falando, né? Então, vários sinais, né? Às vezes o olhar, às vezes o sonzinho, o jeitinho do animal, né? Em relação, de repente, ao contato com ambientes contaminados, né? Com ambientes muito poluídos, até desde coisas básicas como a contaminação da água, por exemplo, de ter um contato com uma água não potável, pode influenciar tanto a saúde em doenças mais graves como câncer, como também doenças, né, da alma, do estresse. Como que fica essa relação? Hoje se sabe que a maioria das doenças, assim, são desenvolvidas a partir de inflamações, né? Então, e o corpo, né, ele se inflama, né, ele entra em processos inflamatórios quando ele entra em contato com agentes estranhos, né? Agentes que ele não conhece muito bem. Então, por exemplo, nosso corpo tem aí alguns milhares de anos, né? Se desenvolvendo nesse ambiente, e ele está acostumado com, né, coisas orgânicas, né? Entrar em contato com terra, ar, né, fogo, água, plantas, né, mesmo às vezes a planta é tóxica, mas, né, ou infecções e tal. E o corpo tem lido, assim, um dos maiores estresses orgânicos, assim, tem acontecido por causa do excesso de aditivos químicos, né, pela indústria alimentícia, né, nos alimentos, né. E no caso da água, também, né? Muitos produtos químicos, por exemplo, anticoncepcionais, eles não são degradados. Eles vão para a água e depois volta para o ciclo da água e a gente está tomando, né? Então, o corpo, ele, por não ter uma memória clara desses novos, né, dessas novas moléculas, assim, ele está constantemente sendo inflamado. E através dessas inflamações, né, e do desgaste do sistema imunológico, é que ocorre, assim, os adoecimentos, né? A Bianca é nutricionista e nos fala sobre como a alimentação afeta não apenas a nossa saúde, como também o meio ambiente. Bianca, como a alimentação atual tem afetado a saúde humana? Então, nós estamos observando cada vez mais as pessoas consumindo alimentos industrializados, dentro deles entre os embutidos, enlatados, congelados, fast food, que nós chamamos de ultraprocessados. E esses alimentos, eles têm grande quantidade de substâncias que o nosso organismo não sabe reconhecer. Como quais substâncias? Nitrito, nitrato,
conservante, aromatizante, espessante, corante. E a maioria dessas substâncias, elas são prejudiciais à saúde e a gente observa cada vez mais, desde a gestação, desde um bebê pequeno consumindo isso, então a gente já está crescendo um adulto sobrecarregado dessas substâncias que vão gerando as doenças, como câncer, diabetes, obesidade, hipertensão, que a gente chama hoje de síndrome de metabólica, né? E essa indústria alimentícia, ela afeta não só a saúde humana, mas também o meio ambiente, né? Sim, ela não está preocupada com a saúde, né? Eu sempre digo isso, que a indústria está preocupada em lucro, em lucrar, em receber. Então é por isso que a gente observa que a cada dia sai um novo alimento, com um novo rótulo, prometendo coisas novas, mas que não está vinculado à saúde. Mesmo os alimentos que são vendidos como naturais, eles não são naturais. Quando passa pelo processo da indústria, já não é um alimento natural. Todos os alimentos que a natureza oferece e o ser humano não altera, eles são perfeitos. Então, a base de uma alimentação é cereais integrais, que entra arroz integral, aveia, centeio, cevada, milho, trigo, amaranto, quinoa, tem uma infinidade deles. As leguminosas, feijão, grão de bico, ervilha, lentilha e soja na forma somente orgânica e fermentada. As oleaginosas, castanhas, que temos várias, desde as castanhas mais caras, como o amendoim, que é bem barato, e eu incentivo o consumo também. Nós podemos também estar utilizando as pastas, tahine, pasta de amendoim. Nós temos as frutas, que deve ser consumida também, uma quantidade diária boa para dar o suporte de vitaminas que o corpo precisa. Legumes e verduras e germinados, que oferecem os minerais. É uma questão de você tomar um conhecimento de que aquilo que as suas escolhas que você faz, ela vai refletir na sua saúde, no meio ambiente e no outro, né? Para onde você está investindo o seu dinheiro. Quando você compra uma marca no mercado, você está ajudando aquela indústria a crescer. E a pergunta fica, será que essa indústria, essa marca está preocupada com nós? Com a nossa saúde, com a nossa família e com o nosso planeta? E com esta dica, o Ecoideias fica por aqui. Para saber mais sobre ecologia, acesse o nosso site www.tv.unesp.br/ecoideias. Até o nosso próximo programa!